Olá, amigos do Professor Baroni. Você está no canal do Professor Baroni, mas meu nome é outro. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research e apresentador da série Filosofando. Mas hoje eu não vou tocar num assunto muito denso, não vou falar de grandes filósofos do passado e tentar linkar isso com assunto de investimentos, porque hoje eu vou contar uma piada. Uma piada não, porque isso é muito vulgar. Eu vou contar uma anedota. Vou contar a breve história de dois pescadores no Pantanal e da onça que apareceu. E com essa anedota eu quero transmitir para vocês lições sobre sobrevivência e prosperidade. Fica até o final que você vai gostar dessa história. Dois pescadores estavam tranquilos na beira de um rio no Pantanal, quando um deles vê uma onça se aproximando. Um deles disse: "Você viu a onça chegando?" O outro não responde, só começa a calçar suas botinas. O primeiro pergunta: "Acha mesmo que vai correr mais do que uma onça?" E o outro responde: "Não preciso correr mais que a onça, só preciso correr mais do que você." É uma história simples e curta, mas nós podemos extrair lições práticas para a sua carreira profissional e para a sua jornada de investimentos. Vamos destrinchar as lições que essa anedota deixou para a gente. Em relação ao mercado de trabalho, porque você sabe que é fundamental ter uma renda a partir de um trabalho para você poder poupar parte dessa renda para poder investir em fundos imobiliários, em fiagros, em ações de empresas que pagam dividendos, em ativos geradores de renda passiva que podem garantir uma tranquilidade financeira futura para você. Então, se o mercado de trabalho é importante, você precisa saber que você não precisa ser o melhor funcionário, o melhor profissional liberal, o melhor empresário que você conhece, mas você precisa estar mais preparado do que a média. Isso não é tão difícil. Eu separei alguns pontos para você pensar a respeito. Quem se antecipa tem vantagem. Esperar a crise bater na porta é tarde demais. A maioria das promoções, das oportunidades, vão para quem se preparou silenciosamente. Ou seja, se não precisa falar para todo mundo o que você está fazendo, como você está se preparando, se você está fazendo um curso, se você está buscando uma promoção, você precisa agir. E agir em silêncio é uma forma muito eficaz para você atingir os seus objetivos e surpreender aquelas pessoas que acompanham você de longe. E lembre-se, em situações difíceis, sua carreira depende de você, não da empresa, não dos seus colegas. Imagine a sua carreira de trabalho como se fosse um livro que você está escrevendo. Se você sentir necessidade de mudar de área, tome essa decisão para mudar de área e se prepare. Não fique dependendo de uma empresa ou mesmo do funcionalismo público. Pode ser que isso não sirva para você para a vida toda. É interessante você saber vislumbrar os próximos passos, tomar decisões nesse sentido de você se posicionar antes das crises chegarem, seja a crise do mercado de trabalho, seja a crise da meia-idade, seja até uma crise no mercado financeiro, porque a gente vai chegar lá também. Porque a mesma lógica se aplica ao mercado financeiro. Você não precisa ser Warren Buffett, que finalmente anunciou a sua aposentadoria. Ele é considerado o maior e o melhor investidor de todos os tempos, mas você não precisa ser Warren Buffett, você não precisa ser Charlie Munger, você não precisa ser Peter Lynch. O que você precisa fazer é se posicionar para perder menos enquanto os outros pedem muito, naquele ciclo de baixa, quando o pânico se instala nas bolsas ao redor do mundo. E quando todo mundo estiver ganhando, você não precisa arrebentar a boca do balão, para usar uma expressão popular. Mas se você ganhar bem, mesmo que não seja no topo, já está ótimo, já está bom demais. Eu separei também alguns pontos a respeito disso, para você anotar, para você refletir, porque essa é a minha missão aqui. Fazer provocações
para fazer você refletir e tomar a melhor decisão para você. Diversifique. Isso é o equivalente a calçar suas botinas. Ou seja, é interessante você ter exposição em renda fixa, no Tesouro Direto, por exemplo, num CDB de um grande banco, mas é legal você fazer investimentos em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos, em cotas de fiagros, eu vou repetir sempre isso, em ativos geradores de renda passiva, nas empresas, selecione empresas de diferentes setores, expostas a diferentes fatores da economia. Nos fundos imobiliários, não tenha só fundo imobiliário de shopping, tenha também de galpão de logística, de lajes corporativas e assim por diante. Nos fiagros, preste atenção se eles estão relacionados com qual região do Brasil, porque o Brasil tem uma proporção continental, então se você se expor a fiagros que cobrem diversas áreas e diversos biomas do Brasil, você estará protegido. Esteja pronto para correr antes da onça aparecer. Tenha reserva de emergência. Estude o cenário macroeconômico. Certas lições a gente tem que martelar aqui, porque são lições fundamentais. Tenha reserva de emergência. Se você trabalha, que bom. Você tem que fazer uma reserva para cobrir pelo menos 6 meses das suas despesas, das suas e da sua família, se você for responsável por tomar conta da sua família, dos seus filhos, por exemplo. Então, quanto mais reserva de emergência, mais tranquilidade você vai ter nos momentos de raios de trovoadas. Então, acompanhar o cenário macroeconômico também é importante e que bom que aqui no canal do Professor Baroni agora você tem a companhia do Gustavo Sung, que ele é especialista em macroeconomia pela Suno Research. Ele traz conteúdos mastigados para você poder selecionar aquela informação que vai ser útil para você. E não siga a manada. A estratégia vence o pânico. Eu já comentei com vocês sobre a Psicologia das Multidões, que é um livro escrito por Gustave Le Bon. Vale a pena você ler esse livro para você compreender como as pessoas se comportam de forma diferente quando elas estão inseridas numa multidão, elas estão disponíveis para agir no movimento de manada e você sabe que isso é prejudicial para você. Você tem que ter a sua estratégia convicta e eu defendo o Value Invest e o Buy and Hold, que é o que a gente defende sempre nos nossos vídeos, nas nossas mensagens, nos nossos livros. Enquanto tem muita gente que sequer pensa em fazer uma reserva de emergência, tem muitas pessoas que sequer pensam em fazer uma caderneta de poupança, que é o básico do básico. Se você já se preocupa com isso, você já se destacou da maioria das pessoas. E tem muitas pessoas que até guardam dinheiro, mas elas não investem para multiplicar esse dinheiro. Se você já está investindo em fundos imobiliários, parabéns para você, você já está calçando suas botinas. Então, essa história da onça que se aproxima de 2 pescadores, ela conta sobre isso, sobre você estar minimamente preparado para enfrentar as adversidades que podem acontecer na sua vida. Muitas pessoas não se preocupam com isso. Quando você se preparam, elas até são irônicas com você, porque elas acham que não precisa, não vale a pena, mas você sabe que vale a pena. Você conhece pessoas que estão caminhando descalças pela beira de um rio? Se você gosta delas, se você se importa com elas e se você acha que essa mensagem foi interessante, te tocou, eu te peço um favor, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Se por acaso você tem dificuldades para selecionar os melhores fundos imobiliários e as melhores ações das empresas brasileiras e estrangeiras, você sabe que você pode contar com a gente, com a Suno Research, nós estamos aqui para te ajudar. Já falei demais para uma edição do Filosofando. No mais, um grande abraço e até a próxima!